Educação nas ondas do rádio. Uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação. São 18 horas e 50 minutos na capital do Seridó. Nunca percorri as 5 partes do mundo, Europa, França e Bahia, mas vi os retirantes da minha terra nas longas caminhadas das grandes secas, como se fosse o sobrevivente de todos os cataclismas. Nunca vi o espetáculo das belas cataratas do mundo, mas vi os rios da minha terra correndo nas grandes cheias, como se com a violência das correntezas que nunca foram percorridas. Nunca vi as grandes orquestras sinfônicas, regidas por grandes maestros internacionais, mas escutei o toque do cego nas feiras nordestinas, como se uma lágrima estivesse rolando na face de todos os cegos do mundo. É com esta imagem poética da poesia O Cântico da Terra, de José Bezerra Gomes, que iniciamos o programa EJA em Ação desta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Boa noite, ouvintes, boa noite, estudantes da EJA, de todo o Seridó. É uma satisfação estar com vocês em mais um programa EJA em Ação. Eu sou o professor Valentim, vou estar com vocês essa noite, recebendo convidados muito especiais para aqui tecermos na coletividade os saberes tão importantes para a nossa formação artística, estética, cultural no Seridó. Pedimos a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, que dê um like, que compartilhe, para que essas informações cheguem mais longe, né? Que outras pessoas também possam ser beneficiadas com essas informações. Hoje nós vamos discorrer sobre um tema, a expressão nos sertões do Seridó. Corpos que leem, escrevem, poetizam. Por isso, avançamos pelas trilhas desse território em busca de suas belezas. Queremos encontrar as bonitezas, ficar cara a cara com a poesia, trabalhar a nossa sensibilidade auditiva, ampliar nossa capacidade de enxergar os sertões e suas vastidões. Compreendemos o sertão como um território plural, que abarca múltiplas visões, noções e ideias do que seja uma região da nossa Federação Brasileira. Uma grande área que se abre à diversidade de manifestações artísticas, culturais, sociais, políticas. Isso tudo cria paisagens com características próprias, à medida que particulariza e evidencia a singularidade dos traços de cada contexto e a existência de múltiplas temporalidades. Não enxergamos um sertão, mas vários sertões contidos no Seridó. Isso porque cada um lê o mundo com os olhos que tem e o interpreta de acordo com o sentido dos pés. Como já notou Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu vou chamar agora os nossos convidados para fazer parte da nossa roda de conversa. Esse é o momento que a gente dá o primeiro boa noite e em seguida a gente vai convidar para entrar com a gente também um poeta, músico, ativista cultural, que é o nosso convidado especial de hoje, que vem da cidade de Currais Novos. Então, de antemão, a gente dá uma boa noite aqui para o nosso querido professor Giovanni Castiglione, professor de Educação Física da Escola Raimundo Silva, Silvino da Costa e da Escola Jesuíno Azevedo, de São José do Sabugi. Boa noite, Giovanni. Boa noite, São José do Seridó, querido. Seridó, desculpe. Mandando um boa noite, aquele abraço, um cheiro, tá? E primordial para os meus alunos da EJA, que já estaremos voltando às nossas aulas. Enquanto isso, vamos aqui nessa pequena atividade que podemos fazer por vocês. Que coisa boa, Giovanni, seja bem-vindo. E agora a gente convida a professora Amanda Valentim a dar suas primeiras palavras aqui. Amanda, que é professora de letras, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em linguística e ensino do texto, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e professora na Penitenciária Estadual do Seridó, aqui em Caicó. Boa noite, Amanda, como estás? Tudo bem? Boa noite, Valentim. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Júnior, né? É com grande satisfação que eu estou aqui mais uma vez para trazer algumas contribuições da área de linguagem
em específico um tema tão instigante, que é a expressão dos sertões do Seridó, corpos que leem, escrevem e poetizam. E já que nós estamos falando sobre poetizar, eu gostaria de abrir com chave de ouro esse programa, uma leitura de um trecho de uma poesia de Flor Bela Espanca, que diz o seguinte: há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Que nós possamos ter um programa maravilhoso na mediação do senhor Valentim, né? Obrigado, Amanda. Há de ser, se Deus quiser. Aqui já com a presença de Edicalbe, dando boa noite, Nelsinho, Iderlândia, Joalisson Rodrigo, pai do Arthur, do Caio, desculpe, Joalisson, Jeane Carla, todo o nosso abraço ao bairro Frei Damião, Silvanilson e todos os alunos da escola Senador Guerra. E agora a gente chama o nosso convidado, professor, artista visual, produtor cultural, né? Tem formação em pedagogia em artes visuais, especialização em artes visuais e mestrado em artes visuais pela UFRN e pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Ainda é bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Estou falando de Júnior Mizaki, um amigo querido, um professor vinculado à rede estadual do Rio Grande do Norte. Boa noite, Júnior. Como estás, meu caro? Boa noite, professor Valentim. Boa noite, Amanda, Giovanni, a todos os ouvintes, né, que Saiu, não tá aí agora? a gente nesse programa bem bacana que a gente preparou aí com muito carinho para vocês. Eu estou estreando aqui com vocês, né? Minha primeira vez para poder falar um assunto bem marcante, como a professora Amanda falou. E a gente vai falar um pouco sobre o corpo na arte, né? A representação do corpo nas linguagens artísticas, seja na música, na dança, nas artes visuais, no teatro. Eu estou até meio caracterizado aqui porque já estamos em clima junino, né, de São João, então já para entrar nessa onda, né, das marcas, né, do corpo na nossa região sertaneja, seridoense. Então vamos lá, né, vamos ver o que é que a gente vai apresentar aqui de bacana para a galera que está escutando a gente. Está bonito e caracterizado, hein? Muito bem caracterizado, Júnior. Chapéu de palha. Seja bem-vindo, meu caro. Então, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempo no âmbito político, quanto na esfera sanitária. No Brasil, vencemos a marca de 32 mil mortos pela Covid-19 e não temos perspectiva de onde vamos parar. Neste contexto de isolamento, a arte e a cultura é um alento, uma fuga, porque funcionam como uma suspensão dos problemas para que consigamos suportar a nossa própria existência. Dito isso, convido o nosso amigo Wesley Gama, que nos dá o prazer da sua companhia, compartilhar seus saberes. Wesley, muito nos enche de orgulho, né? E potencializa a boniteza do nosso Seridó, do nosso sertão aqui pelas ondas do rádio. Então eu quero apresentar o Wesley, para quem não conhece. O Wesley é um amigo querido que mora em Currais Novos e participa ativamente da vida cultural do seu município. É poeta, músico, ativista cultural. Está à frente do Casarão de Poesia, um equipamento cultural que tanto orgulha os seridoenses e desenvolve um trabalho muito bonito, tanto com música quanto com atividades que envolvem incentivo à leitura. Eu queria dizer ainda que o Wesley é um poeta premiado aqui no nosso estado, né? Recebeu grandes prêmios no campo da literatura, é um músico mais literato que eu conheço, recebeu o prêmio Luiz Carlos Guimarães de Poesia, o 4º concurso de poesias de Lama Med e o prêmio literário Rota Batida, né? E com isso eu chamo e passo a palavra para o nosso amigo querido Wesley. Como estás, Wesley? Boa noite, meu querido amigo Valentim. Boa noite todo o pessoal do EJA e da Rádio Rural de Caicó. É um prazer muito grande estar participando desse momento aqui, onde respira cultura, respira vida, não é isso? Isso mesmo. Wesley, me fale rapidamente aí, a gente precisa ouvir você cantar, tocar, né? Mas fale rapidamente aí sobre a sua produção literária, né? Eu tenho aqui em mãos 2 livros
Com a força das folhas que estiverem vivas, né? Um livro de poemas com referências muito interessantes, Manuel de Barros e tantos outros poetas interessantes, e também um livro de contos que emociona cada vez que eu leio, autografado aqui com um autógrafo lindo, 9 Contos Serrano. Fale um pouquinho sobre essa produção literária sua, nesse primeiro momento, sobre o seu processo poético, e aí em seguida cante uma música pra gente, por favor. Tá certo, meu querido. Eu lancei esses 2 livros, né? O Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas são poesias, são os poemas que venceram esses concursos que você citou, e são poemas ambientados aqui no Seridó, realçando as belezas, as riquezas da nossa cultura, do nosso fazer cultural aqui no Seridó. E o livro 9 Contos Serranos também é um livro ambientado afetivamente na Serra de Santana, que é uma região, a micro-região da Serra de Santana, que afetivamente também é ligada ao Seridó. Esse mês de junho eu estou lançando 2 livros virtuais, 2 e-books no famigerado inglês, e um se chama Olho em Perfeito Silêncio para as Estrelas, que é um trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu com os professores do campo, na região de Lagoa Nova, na região da Serra. Então, eu fiz um microconto e eles propuseram 20 finais diferentes para esse conto. E ele vai ser publicado nas mídias a partir da semana que vem, esse e-book. E o segundo e-book é uma parceria com um fotógrafo de Currais Novos, o amigo Alan Matson, e se chama Fotopoemas em Pandemia. Ele está fazendo um registro fotográfico belíssimo, em preto e branco, de algumas questões ligadas à pandemia, inclusive até as estátuas e santos da cidade foram decoradas com máscaras, como uma forma de incentivar a população a também usá-las. E então estou lançando esses trabalhos. E tem a parte musical, que são os poemas musicados, o disco Seridolendas, de 2013, e o disco Campos Grandes Reunidos, de 2016. Então eu vou fazer aqui uma canção do disco Seridolendas, que se chama Chico Caetano, que é a biografia de um senhor que morava no abrigo de Currais Novos, no abrigo de idosos, e o Casarão de Poesia, a ONG que você citou também, da qual nós fazemos parte, fez um trabalho de musicar, um trabalho poético contando a biografia desses idosos do abrigo. E um deles chama seu Chico Caetano, que na época estava fazendo 100 anos de idade. Então vai lá, é um blues seridó. Vou usar aqui minha gaita e meu violão. Eu sou Chico Caetano, o mais velho, mas nem tanto. Trabalhei de agricultor, cada lugar seus encantos. Sítio de dentro, lanchinha, Boa Vista e 5 cantos. Passei por casos pesados, a vida e suas maçadas, mas mesmo assim eu sorrio. Quase 100 anos é nada pra quem sempre bem usou machado, foice e enxada. Tomei tiro na barriga, as lombrigas se espantaram, o sangue logo correu, as estrelas faiscaram. No maquinário de fogo, no hospital me botaram. Meu amor é Inês, mulher boa e generosa. Gosto de trocar com ela,
mais de 2 dedos de prosa. Sempre que assim eu posso, de presente dou uma rosa. Sempre que assim eu posso, de presente dou uma rosa. É isso, meus amigos. Obrigado, Wesley. Daqui um pouco a gente volta com você. Pedimos a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, curta, compartilhe. Vamos ampliar o alcance desse programa e de antemão a gente manda um abraço carinhoso para Currais Novos, João Antônio do Espaço Avoante, Assis Costa, o artista plástico, para o grupo Caçoada e Mamulengo, para Ronaldo e Naldinho Moura, né, 2 artistas importantes que estão à frente de um grande encontro de bonecos e bonequeiros do Teatro de João Redondo, aqui do Rio Grande do Norte. Para os amigos da Escola Mó Galvão, professora Irene Medeiros, um abraço carinhoso, está acompanhando a gente. A professora Magna, o professor José Ivaldo e Paulo Gomes, da Escola Trindade Campelo também. Então, sintam-se todos abraçados. E agora a gente segue a nossa programação desta noite, para falar um pouco de poética, falar um pouco de arte e cultura, né? Dizer que a ideia de poética se aproxima do pensamento estético, de um estilo, de um gosto. São as leis obrigatórias de composição de um objeto de arte que reflete valores de determinado tempo e espaço. Muita gente fala em uma estética sertaneja. O que seria essa estética? Logo pensamos em Lampião, em Maria Bonita, pensamos na vegetação espinhenta, no cordel, nas festas populares, enfim. Pensamos nas representações de gosto, de estilo, de um determinado lugar, né? De uma determinada cultura, de um povo específico. Para os artistas, a poética está relacionada aos registros, esquemas, projetos. É como ele concebe, como ele cria o objeto de arte. A pintura é a poética do pintor, o poema, o texto literário é a poética do escritor, do poeta, né? A música... Perdão, a máscara caiu. Literalmente. A música é a poética do cantor. O espetáculo, drama, comédia, tragédia, é a poética do ator. Vamos saber mais sobre isso com o nosso convidado, Júnior Mizaki. Professor Júnior, como vai novamente? O que você nos preparou para a gente nessa noite? Professor Valentim, antes de começar, queria mandar um abraço para as escolas que eu trabalho, lá em São João do Sabugi, Escola Estadual Santa Terezinha e Senador José Bernardo, e também a Escola Estadual João Alencar de Medeiros, que fica em Poeira. Então, queria mandar um abraço para todos dessas escolas. E vamos lá, né? Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre corpo, vamos falar sobre marca, sobre estética. E só relembrando, né, a gente falando sobre arte um pouco, a gente tem refletido muito nesses últimos dias que muitas pessoas que têm acesso à internet, elas vêm procurando assistir, né, as famosas lives dos artistas favoritos, como um meio de distração e até um bem-estar, né, para a saúde mental nesse período de confinamento, seja na música, nas artes visuais, nas artes cênicas, né, com um bom filme ou então uma série, uma novela, né, para distração nesse momento tão tenso que a gente está vivendo. Eu digo em todo mundo, porque não é só apenas aqui no Brasil. E a arte, ela tem sido, digamos assim, como a própria educação física, né, os esportes e também a ciência tem sido um item muito importante para que a gente não pire de vez nesse período aí. Então vamos falar um pouquinho sobre corpo, né? Então o corpo é uma linguagem. Artistas e suas criações inventam performance que reúne gesto e forma, coreografia, o corpo como suporte, né, como expressão corporal na rua, no palco, pois o corpo ele expressa e expressa-se. Às vezes tem pressa no passinho, às vezes caminha lentamente. O nosso corpo ele ri, ele chora, ele sente fúria, saudade, apego e desapego. Dentro da nossa cultura, professor Valentim, temos várias representações que são caracterizadas em nossos costumes, nas festividades, né, o próprio São João, que a gente tanto aclama aqui na nossa região, nos gestos, na maneira de falar, de se vestir, de dançar.
e até mesmo de abraçar, de namorar, daquele chega junto, do fica aqui comigo. Então, nosso corpo, ele fala o que ele quer, né? E talvez você que está aí em casa pode nem notar, mas mesmo caladinho, de boca fechada, você está falando, né? Mostrando a sua personalidade, que traz características de tudo aquilo que você construiu até chegar a ser você aí. Das memórias da sua infância, da juventude, de uma antiga namorada ou namorado, né? Da sua religião, das brincadeiras em família. Sabe aquela tia que você tem aí na sua família, que fala bem alto, né, em casa, parecendo que vai acordar a vizinhança todinha? Né? Acredito que você até já pode ter dado uma carreira com medo dela, quando ela estava com raiva de alguma coisa, né? Com o chinelo na mão dizendo, menino, volta aqui que eu vou lhe pegar. Né? Então a arte, ela serve para expressar todas essas formas que a gente observa nos outros corpos, né? Seja através da linguagem da dança, do teatro, até mesmo da música, como o próprio professor Wesley aí, né, que iniciou tocando, contando uma história, e a gente dá para imaginar, né, todas essas vivências através de corpos, né? Então nosso corpo, ele pode até virar um instrumento musical, né? Seguir um ritmo, né, não, professor Wesley? Um compasso, formar uma melodia, né? Se não fosse a representação do nosso corpo, como os atores poderiam interpretar a nossa história? Diga aí. Em nossa região seridóense, por exemplo, temos corpos marcados com várias culturas, nossos ancestrais, têm identidades de brancos, de pretos, de indígenas, né, de outras nações, que trouxeram suas marcas para o nosso meio, para assim, então, entendermos a diversidade e aprendermos que devemos respeitar o próximo, independente se ele anda, se veste ou se gesticula diferente daquilo que nos ensinaram, né? Que dizem que é o certo, mas o que é o certo? Então, cada um tem o seu espaço, né, que merece ser respeitado. E tudo isso só é possível quando a gente, né, aceita o nosso próprio corpo. Vamos fazer algo aqui, um pequeno exercício de mentalização. Né? Não é bem o exercício que eu vou passar para vocês no final, né, da nossa história aqui, da nossa conversa. Então é o seguinte, olha, vou iniciar um texto de um rapaz que se chama Severino, de uma obra que eu acho que talvez você já deve ter escutado falar, que é Morte e Vida Severina, né, do João Cabral de Melo Neto, que também já virou espetáculo teatral e filme, ok? Então, assim, ó, a apresentação inicial da personagem se sucede assim. Ele começa se apresentando, fiz alguns recortes do texto para poder apresentar para vocês, para não ficar tão longo. Então, ele inicia assim, olha, o meu nome é Severino, como não há outro de pia, como há muito Severino que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacaria. Somos muitos severinos, iguais em tudo, na vida, na mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo, na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até em gente não nascida. É um trecho que é bem impactante, que ele fala um pouco do personagem Severino, né, que ele está saindo de uma zona rural para poder conquistar um âmbito maior, e ele fala um pouco das suas características, das suas vivências, que também são marcadas pelo seu corpo, né, as pernas finas, né, então dá características como se ele tivesse um corpo franzino. Então nessa descrição percebemos que Severino realmente é um personagem batalhador, sofrido, que teve uma infância difícil, que está saindo, né, como eu falei, do sítio em busca de uma vida mais próspera, uma cidade maior. E será que a gente conhece algum Severino? Será que também temos um pouco de Severino nas nossas vidas? Ou alguém da nossa família já passou ou passa por essas marcas que o corpo de um sertanejo carrega por causa da fome e da privação? Como você conseguiu visualizar em casa o rosto do Severino? Será que ele usava bigode? Tinha a sua dentição completa, usava chapéu de palha, assim, parecido com o meu, ou a sua roupa era bem humilde, sofisticada? Como será o sorriso de alguém que tem esperança para vencer na vida, de conquistar o seu pedaço de chão, e que mesmo em meio às tribulações ainda acredita que achará a sua felicidade? Novamente eu vou perguntar, né, a você, ouvinte, ó, o aluno, o web espectador, né, você consegue visualizar esse Severino que eu descrevi para vocês? E se fosse interpretar o Severino, como é que seria o seu Severino? Então, todas essas características que citei no texto de Morte e Vida Severina, a localidade, a infância,
também somam à vida e ao corpo da personagem. As nossas marcas sentimentais e de vivência são muito presentes na forma que nos expressamos. E a arte, ela expõe essas dores, essas alegrias, que faz, né, a gente se emocionar e acreditar que realmente aquilo que está sendo visto, ou tocado, ou escutado, né, também nos remete às nossas próprias lembranças e às ações que elas trouxeram para o nosso corpo. Então, eu acho que vocês já assistiram a algum filme, alguma novela que mostram muitas características de um sertanejo, né, de pessoas que nasceram, talvez nem aqui no Nordeste, como a gente vê muito nessas novelas, né, da Globo, da Record, mas que quando retrata, mostra um recorte, né, histórico que representa o Nordeste, ou uma Maria Bonita, um cangaceiro, um lampião. A gente vê, né, esses personagens, vê um pouco da nossa cultura na interpretação desses atores, que eles estudam, eles sentem na pele também um pouco dessa vivência para poder se transformar, se caracterizar, emprestar seu corpo para poder mostrar essas marcas. Então, filmes como, por exemplo, O Homem que Desafiou o Diabo, que, se eu não me engano, foi até gravado aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu até peço que me corrijam se estiver enganado, eu sou paraibano. O Alto da Compadecida, Lisbélio Prisioneiro, novelas como Tieta, né, que mostram um pouco da característica sertaneja. Então é isso, né, gente? Então, e eu às espero vezes, que a gente Júnior, tenha... você foi brilhante, trouxe uma fala imagética, né? A gente se transporta realmente para a sua fala, muito importante. E às vezes esse corpo também do sertanejo estereotipado, né? Parece que é um homem que não acompanha as mudanças do tempo, né? A globalização, que está preso a um tempo específico, né? Seca. Muito interessante. A seca, a falta, né? Seca, A falta da cultura, a falta da água, enfim. Eu queria, Júnior, que você agora partisse para o seu encerramento e desse uma proposta para o nosso aluno que está em casa, né, nesse período tão complicado, tão delicado, mas o que ele pode fazer em casa? Como desdobramento dessa sua fala. Certo. Então, já que a gente falou de uma característica até que estereotipada, juntamente esse personagem do João Cabral, e eu citei alguns filmes que mostra esse sertanejo mais típico que passou pelaquela crise da seca no século passado. Então, assim, eu pergunto para os nossos ouvintes, os nossos alunos, duas questões, né? Duas reflexões. A primeira é quais são as personagens que vocês conhecem de filmes, peças, ou seriados, ou telenovelas, né? Que mais ficaram na sua memória com marcas que simbolizam as pessoas da nossa região, ou então esses símbolos, né? Que tenha, sei lá, um cangaço, ou então uma pessoa com sotaque bem característico nosso, que mora numa localidade pequena. Então, quais personagens desses filmes que fazem vocês remeterem a isso? E o segundo ponto seria como vocês, né, descreveriam um homem e uma mulher sertaneja. Aí eu queria que vocês falassem, destacassem, né, trejeitos, roupas, acessórios, porque tudo isso aqui compõe as características do corpo todo, né? Como seria a sua expressividade ao redor de tudo isso? E quem quiser fazer um desenho, né, no seu caderno para depois mostrar ao seu professor quando a gente voltar, seria interessante também, né, dessas características, né, do corpo do homem e da mulher sertaneja. Então, eu deixo aí a minha proposta, né, quero deixar também um abraço para todo mundo e vamos seguir aqui, né? Vamos seguir, Júnior, agradecemos muito a sua participação. Muitas mensagens carinhosas aqui no Facebook, nas redes sociais para você. O pessoal obrigado. Valorizando e enaltecendo pontos da sua fala. Depois você vai ter contato com tudo isso. Dizer que Liz Araújo está presente aqui, mandando um abraço para todos nós. Um abraço para você também, Liz. Liz é a subcoordenadora da EJA em Natal, na Secretaria de Educação, a grande batalhadora, né, pela nossa modalidade de ensino aqui no nosso estado, né? Um abraço para Ana Santana Clemente, Edi Calbi, sempre generosa nos comentários, todo o pessoal do Senador Guerra, a professora Lucinete Costa, um grande entusiasta desse programa, nosso afeto e nosso carinho para a Vitória, para a pequena Mariana.
Dizer que o pessoal da Zona Rural também está nos acompanhando. Sítio Boa Vista, Renan Nogueira, Ana Clara, Leiliane, Ana Paula, da comunidade Furna da Onça, o nosso abraço. Seu Jaime, lá no Sítio Batente, um abraço, seu Jaime. A comunidade do Umari, também presente, com seu João Galberto. Um abraço, seu João. E aí a gente segue com a nossa programação, falando agora sobre comunicação, né? Comunicação quer dizer socialização, participação, quer dizer participar da ação, pois é um processo que envolve o compartilhamento de informações entre dois ou mais seres, desde que tenha um locutor, emissor, né? E um interlocutor, uma pessoa que escuta, que recebe a mensagem e processa. A comunicação acontece por meio de signos e de regras semióticas, mutuamente estendíveis. Trata-se de processos sociais, transpassados pelos valores culturais, por meio dos quais é possível elaborar e interpretar mensagens, provocar respostas, enfim, é possível se comunicar, entender, né, e se fazer entender. Para aprofundar esse assunto, vamos conversar com a professora de língua portuguesa, Amanda Valentim, né? Eu vou apresentar a Amanda, já esteve aqui outras vezes, mas dizer que Amanda é uma estudiosa da área de linguística e hoje ela vai falar com a gente sobre a ideia de comunicação. Eu pergunto, Amanda, a gente está acostumado com uma comunicação verbal, né? Eu falo, você escuta, né? Você me devolve a palavra, né? Mas existe uma comunicação para além da verbal? Como se dá isso? Valentim, tá me ouvindo? Muito bem. Sim, ótimo. Antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço bem especial para minha mãe, Joana, e minha irmã Vitória, que estão na escuta desse programa e estão antenadas no programa EJA em Ação. Então, para começar minhas colocações, eu gostaria de iniciar com uma citação de Nelson Mandela, que diz o seguinte: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele com sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Então, dentro dessa temática, eu gostaria de falar sobre a linguagem corporal. O Johnny já teve algumas explanadas aí que o corpo fala, que o corpo expressa, mas eu queria falar um pouco voltado para a questão da vertente da linguística em si, da linguagem. Quando nós falamos de linguagem corporal, nós estamos falando da linguagem não verbal, né? A linguagem corporal, ela está direcionada e relacionada diretamente com a linguagem e a comunicação não verbal. E como ela aparece em nosso corpo? Ela aparece através da nossa postura, do nosso olhar, de uma gesticulação, das expressões faciais que nós utilizamos quando comunicamos, através dos gestos, da fala, até um simples olhar. Quem nunca se comunicou com aquela pessoa bem amiga ou bem amigo, que só com o olhar você já transmite uma mensagem? Eu acredito que todos aqui têm aquela pessoa bem íntima que olhou assim, já bateu o olho, já compreendeu, já passou aquela mensagem. Então, a linguagem corporal e suas expressões, ela fala muito da gente, muito de si mesmo. E uma linguagem corporal, ela pode expressar questões positivas e negativas. Quando é que ocorrem as negativas? Por exemplo, muitas pessoas gostam de ficar com a mão na boca, assim, ficando com a cara um pouco estranha, a face estranha, e essa mão, assim, muitas vezes causa incerteza. Eu tô vendo o Júnior aqui, colocando a mão no queixo, mas não quer dizer que você fala incertezas não, viu, Júnior? Outras expressões também é o lábio cerrado, né? Aquela expressão quando a pessoa está com o lábio cerrado, quer dizer que ela não está querendo se expressar, não está querendo se comunicar. Outra questão também que influencia de forma negativa é o olhar sem foco. Aquela pessoa que está conversando, mas não tem um olhar fixo, não tem um olhar certo. Então, isso causa uma imagem negativa dentro da comunicação. Outra coisa também que causa uma imagem negativa durante o processo de comunicação é ficar franzindo a testa, ou ficar fazendo careta mesmo, quando você está estabelecendo uma comunicação com alguém. Então, são marcas e expressões
que demonstram quem você é. O nosso corpo, ele fala, o nosso corpo, ele transmite mensagens, transmite informações através de nossas expressões corporais. Mas e quantas positivas? Em relação às questões positivas, por exemplo, nós temos um aperto de mão dominante. Sabe aquela pessoa que você aperta a mão e ela aperta bem firme a sua mão? Aquele aperto de mão, ele está comunicando alguma coisa, ele está passando uma mensagem positiva, né, de firmeza, de verdade. Além disso, nós temos a questão de falar calmamente. Eu sei que muitas vezes, pelo ambiente ou pelo espaço em que nós estamos, nós podemos ficar ansiosos, angustiados ou até mesmo nervosos para falar rápido, se expressar de forma muito rápida mesmo para terminar a nossa comunicação. Mas é importante que a partir do momento que a gente sabe que existe uma forma mais branda, mais calma de se comunicar, de se expressar, nós passemos a praticar isso, pois isso também reflete de forma positiva nas nossas expressões, no nosso jeito de se comunicar. Além disso, temos também a questão que é o olhar olho a olho, né? Quando você está se comunicando com alguém, é super importante que você tenha essa comunicação através do olhar, pois quando você olha firme, olha no olho da outra pessoa, você passa mais firmeza, você passa mais verdade, você passa mais confiança. Mas talvez vocês possam até estar imaginando, os alunos aí do lado da tela, do rádio, possam estar imaginando, professora, mas um professor de linguagem nunca me ensinou isso. Pois saibam que é função do professor. O professor de linguagem, ele deve, e é obrigatório, ele ensinar o seu aluno a se comunicar corretamente. Por exemplo, existem aqueles alunos que quando vão apresentar um programa, um trabalho em sala de aula, ele fica muito nervoso, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar em público. E nós, professores de linguagem, nós temos esse papel de transmitir para o aluno a forma correta que ele deve se comunicar, que ele deve se expressar. Até porque o aluno do EJA, ele também tem esse direito de falar bem, de ele falar corretamente, de se expressar de forma que passe firmeza, que passe verdade e que as pessoas gostem de ouvir ele falar quando está em alguma apresentação. Então, sobre essas questões de linguagens e de expressões corporais, era isso que eu queria falar. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem agora relacionada a este momento que nós estamos vivenciando, essa pandemia, esse momento que muitas pessoas estão angustiadas, estão tristes, estão nervosas ou estão com medo em suas casas. Eu gostaria de deixar uma mensagem em forma de poema. É um poema de Braulio Bessa que tem como título Recomece. Então, fica atento, escuta esse poema que eu tenho certeza que você vai se tocar com a leitura dele. Diz o seguinte: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar e tudo que for real for difícil de suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça,
Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Então, neste momento difícil de pandemia, que todos estamos angustiados em casa, é momento da gente refletir, é momento da gente renovar nossas esperanças e renovar a nossa fé. E quando tudo parecer difícil, recomece, porque eu tenho fé em Deus que tudo isso vai passar e as nossas vidas vão recomeçar de uma forma brilhante. É isso, Valentim. Não tenho dúvida disso. Nós ficamos super felizes com todas as suas participações aqui no programa. É sempre uma alegria. Muita gente mandando mensagens carinhosas para você, Amanda, aqui nas redes sociais, que você vai ter oportunidade de ver logo após o programa terminar. Então, assim, a gente pede para você rapidamente sugerir alguma atividade para o nosso aluno em casa. O que ele pode fazer, Amanda, como desdobramento dessa sua fala? Falando sobre essas questões de linguagem corporal, eu acredito que o aluno em casa, ele pode começar a praticar, como sugestão eu dou para ele começar a praticar uma linguagem corporal positiva, começando a utilizar expressões que passam firmeza, que passam verdade, expressões que nós podemos aplicar em nosso dia a dia. Então, fica como tarefa aplicar as expressões positivas da linguagem corporal. Viu, Valentim? É isso. Ótimo, Amanda. Um abraço bem grande para você. Muito obrigado, né? Em nome da EJA em Ação. E agora, imediatamente, a gente passa para o nosso colega, amigo, Giovanni Castiglione, né? Para falar um pouco mais, estender um pouco mais esses saberes a partir da perspectiva da educação física, né? Que trabalha tão bem o corpo, né? Uma temática tão necessária. Verdade. Boa tarde a todos. Né? Como já foi falado aqui pelo Júnior, pela Amanda e até mesmo pelo nosso professor que estava cantando agora. São essas várias e múltiplas expressões que fazem com que essa experiência bata no nosso corpo. O corpo é o primeiro momento com que a gente tem experiências com o mundo, né? E por que não falar daquela mistura de expressividade do corpo com a música, né? A famosa dança. E aqui no nosso sertão, no nosso seridó, temos várias e bastante atividades, danças regionais, danças populares, tá? Como o maracatu, o frevo, o forró, alguns eu vou falar no modo geral, né? Temos algumas específicas aqui, o bumba meu boi, o chachado e o forró. E claro, como o próprio Júnior falou, e está caracterizado o São João, essa festa que atrai, que chama todo mundo, né? A alegria da música, na alegria da decoração, com suas bandeiras e fogueiras. Um magnífico São João. Como não falar também dessa nossa música, dessa nossa dança tão entrelaçada aqui dentro, que é o forró. Quem nunca dançou um bom forrozinho, hein? Seja ele um forrozinho pé de serra, ou o atual forronejo, sendo misturado, mas não tem coisa mais gostosa nesse São João do que um forrozinho pé de serra e suas músicas bem características. E você, Valentim, já dançou muito aqui no São João? Eu danço sempre, gosto demais. E queria saber de você a importância disso. É importante dançar, Giovanni? Sim, sim. Por que eu preciso dançar? É na expressividade, da alegria que se transporta da música para o corpo que a gente consegue se expressar. Muitas vezes a gente começa não sabendo muito, a gente, desde pequenininho, aquela criança que ouve a música, que vê as pessoas dançando, ela começa aquele remeleixo, aquela dancinha para um lado e para o outro. Dançar é uma das formas de se expressar. Podemos dançar de todas essas formas que conhecemos, né? Mas o principal da dança é a expressividade. Nos expressarmos através dela, sabe, gente? Vou aqui citar um pouquinho do São João, né? Um pouquinho da sua história, que ela aponta diretamente relacionada às festividades pagãs realizadas na Europa e que foi absorvida, tá? Pela nossa tradição católica, formada também com questões de quadrilhas juninas, que aqui no Seridó, isso é uma coisa que eu queria muito falar, que como eu estou conhecendo aqui essa região maravilhosa,
eu vi várias, na minha fonte de pesquisa, várias quadrilhas de várias regiões. Da minha, onde eu estou dando aula, São José do Seridó, daqui de Caicó, né? E isso transporta alegria. Eu vi alguns vídeos, e isso seria um encaminhamento para todos os alunos que estão ouvindo, a você que está ouvindo, ver como é essa questão da quadrilha, as pessoas fazendo ela do começo ao fim. É uma alegria, é uma dedicação, é o corpo cansado, mas é o corpo vivente. É esse corpo que está ali para se expressar. Ok, Giovanni, agradecemos a sua participação. Dizer mais uma vez que é sempre uma satisfação estar aqui com você nessa bancada. Falar que as redes sociais estão bem generosas, os comentários estão generosos com todos nós aqui. Giane Carla, Iderlândia, toda a equipe do Senador Guerra, Edinaldo, todos os demais professores, Aline Borges, querida, Alaci, enfim, muita gente participando com a gente. E agora a gente vai ver se conseguimos o contato com o Wesley para ele fazer mais um número musical rapidamente. Está acabando o nosso programa. Infelizmente é curto, mas cheio de informações. Cheio de informações, e a gente corre para dar conta de tudo que a gente quer falar e sensibilizar o nosso educando. O Wesley está na linha. Opa! Meu caro Wesley, voltamos com você. Eu estou aqui, vou mostrar para os nossos ouvintes ou videntes, né? O pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Aqui um dos seus últimos trabalhos, né? Você que tem 3 CDs importantes, produziu Chuva, Estiagem, Água e Lampiões, Seridolendas, que foi o que você apresentou pra gente anteriormente, e aqui Campos Grandes Reunidos, né? Outro belo trabalho seu, com composições incríveis. O que você vai cantar pra gente agora, Wesley? Eu vou cantar uma música desse disco aí, o Campos Grandes Reunidos, chama Amanhecerá. Tem um clipe no YouTube, inclusive foi publicado na página oficial de Mia Couto, o escritor moçambicano, isso, Seridolendas. E quem quiser ver o clipe lá, Wesley Gama, Amanhecerá. Eu vou ler um rápido poema e cantar a música, tá bom? Poema do livro Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas. Lembro da voz do meu pai e do meu avô, mais do que outras coisas. Eles conversando muito cedo, animados, ao pé do fogão a lenha. Lembro que acordar assim, na casa antiga do sítio, era como uma pequena dádiva. As frestas das telhas de barro, transluzidas pela luz girassol, deixavam o quarto todo atravessado por espadas de samurais intergalácticos. E eu tomava café com língua e bolacha seca gostosa e assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo em sua primeira versão, em preto e branco, na televisão grande encerrada numa grande caixa de madeira. Viver bem é não ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. No fim tudo morre, mas o fim ainda não chegou. Uma maçã no escuro, vejo a vida líquida, lírica, à espera de um apoio que me amanheça. Com o sol, no tudo o fim morre, mas o tudo ainda não chegou. Uma maçã no escuro, vejo a vida lírica, líquida, à espera de um apoio que me amanhecerá. Como o sol. É isso, muito obrigado, pessoal. Wesley, querido, nós agradecemos em público a sua contribuição para o nosso projeto. Dizer que Caicó está de braços abertos para receber você a qualquer momento aqui. Vamos esperar passar tudo isso para a gente poder celebrar a vida, né? Com um toque, né? Olhando no olho, se expressando, como disse a nossa professora Amanda, né?
com o corpo também, né? Então agradecemos, Wesley. Um abraço grande para você. Abraço, até a próxima. E agora a gente parte para o nosso encerramento, né? Dizer que hoje nós adentramos os sertões e caminhamos por suas trilhas em busca de problemas, mas encontramos apenas beleza. A música nos deixou em estreita ligação com a poesia da sua vastidão de infinito azul. Percebemos por meio da comunicação o poder da linguagem não verbal do sujeito sertanejo. A poética do artista docente nos deixou em estreita ligação com a poesia desse território, que pode ser apresentado por meio da pintura, da escultura, do filme, da encenação, poetizando, enfim. O corpo que buscava nas ondas do rádio o frescor das noites encontrou saberes e boniteza para o alento das madrugadas. Descobrimos, nas paisagens traçados singulares de uma arte e de uma estética que bem traduz sua geografia, seu comportamento social, sua política. Nessas paisagens, onde produzimos nossas subjetividades, alargamos o nosso olhar ao descobrirmos mais sobre o nosso modo de ser e de se posicionar no mundo. Salve a música, a poesia, a palavra do homem e da mulher seridoense. Salve a arte e a cultura sertaneja. Até amanhã com mais um EJA em Ação. Fiquem em casa, fiquem bem. Obrigado a todos vocês. Acabamos de apresentar o programa EJA em Ação, a educação nas ondas do rádio, uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação.